O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com a deputada Marta Rocha sobre as expectativas na área da segurança pública. Deputada, no bloco anterior a gente chegou a falar sobre essa questão do confronto, né, da polícia com os criminosos, em especial o tráfico de drogas. O governador eleito tem algumas propostas bastante duras para esse enfrentamento. Uma delas é a questão do abate. Ele propõe um abate de criminosos que estejam portando fuzis. Essa medida, inclusive, já foi questionada por alguns juristas como sendo uma medida inconstitucional. Como é que a senhora vê essa proposta? O que isso pode trazer de resultados para o Rio de Janeiro? Bom, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro é que nós não temos dúvida da ousadia dos criminosos, né? Hoje, quando a gente abre o jornal e vê que alguém teve seu carro roubado ou seu celular roubado com um fuzil, a gente verifica, né, que a ousadia e o aumento da violência na prática do delito, ela aumentou muito. E, evidentemente, se você sair daqui e perguntar a quem está passando aqui em frente, em direção a qualquer lugar, o que acha disso, claro que nós não podemos apoiar esse entendimento, né, de permitir que a ousadia dos criminosos continue, né, mas nós temos que ter decisões dentro da lei. Quando o governador fez essa manifestação, eu quero repetir aqui a minha fala no plenário. Eu não estou preocupada com o bandido, eu estou preocupada com a segurança jurídica do policial. Porque a pena não passa daquele que está executando. Então, quando o policial acredita nessa fala do governador, só que o policial, já há uma previsão da reação legítima do emprego da força, né, uma injusta provocação que seria a legítima defesa. Quando ele se vê ameaçado, quando ele se vê, né? já há essa. Agora, de uma forma deliberada, né? O governador, sem estabelecer nenhum critério, sem estabelecer nenhum protocolo, virar para o policial e dizer o seguinte: olha, vai lá, pode matar, que eu te dou advogado, mas não é tão simples assim. Qual é a segurança jurídica que esse policial vai ter, mesmo porque esse processo não vai ser decidido pelo governador, muito embora ele seja um juiz, né, mas não será decidido por um governador. Então, nesse sentido é que o procurador-geral, um procurador da República, fez uma manifestação dizendo que, ao insistir com esta ordem, o governador responderia também, né, como participante dessa ação. Então, lá no tribunal do júri estaria lá não só o policial responsável por isso, como também o governador. Eu acho, sim, que a gente tem que ter medidas, né, enérgicas. Eu acho que a grande diferença do Brasil com os Estados Unidos não é os Estados Unidos ter pena de morte, é a efetividade da pena. Essa é a grande diferença, porque nos Estados Unidos, uma vez condenado, você vai recorrer. Claro que o direito de recorrer é legítimo, mas você vai recorrer preso. Essa é a grande diferença. Nós temos aqui um caso notório de um jogador de futebol que, envolvido num acidente de trânsito com vítima, em que morreram 2 ou 3 pessoas, foi condenado a 7 anos de prisão e nunca cumpriu um sequer dia, em razão dos inúmeros recursos, em razão aí do prazo prescricional. Então, eu acho que o governador tem que investir em protocolos de atuação. Nesses protocolos, nesse exercício da atuação policial, o Ministério Público tem que estar do lado, o Poder Judiciário tem que estar do lado, porque, na verdade, o Ministério Público faz a fiscalização e é o responsável pela ação penal, pela denúncia, o Poder Judiciário também. Então, eu acho que não dá para a gente falar apenas, né? E eu sempre me preocupo, não é com o bandido que está morto. O que me preocupa é a segurança jurídica que é dada ao policial civil, que, acreditando na fala do governador, pode vir a ser processado e talvez condenado numa questão dessa de auto de resistência. Deputada, o governador também traz uma proposta para o Estado que é o fim da Secretaria de Segurança, né, e dá status de secretário tanto ao chefe da Polícia Civil como ao comandante da Polícia Militar. Isso pode melhorar a segurança pública do Rio, essas secretarias responderem diretamente ao governador, ou é importante que haja, como os próprios representantes das Forças Armadas já disseram, essa integração
para conseguir um objetivo, né, comum, a integração entre os órgãos de segurança pública? Eu acho que tem duas questões que precisam ser vistas aí. Primeiro, ao longo dos últimos 12 anos, a Secretaria de Segurança ela foi extremamente prestigiada. E houve momentos que tinha mais verba para a Secretaria de Segurança, que em tese era uma unidade orçamentária responsável pela coordenação e integração, do que, por exemplo, a Polícia Militar, que tem e sempre teve um quantitativo de homens, né, que tem uma atuação em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, acho que parte dessa ideia de terminar com a Secretaria de Segurança parte dessa premissa de encontrar um órgão inchado, né, que ultrapassou, digamos assim, as suas funções de coordenador e de gestor para propiciar a integração. Acho que a Secretaria de Segurança fez muito bem quando criou o Sistema Integrado de Metas, as regiões integradas de segurança pública, e isso dentro do ISP, do Instituto de Segurança Pública, quando criou, né, que não foi agora, foi anteriormente, o monitoramento das ocorrências e a disponibilização da transparência desses dados para toda a sociedade, para os órgãos de controle, né? Mas, do outro lado, também há, em parte das instituições, um desejo de uma autonomia administrativa financeira, né? Então, talvez o que o governador esteja querendo dizer é que essas instituições terão uma autonomia administrativa e financeira. Eu quero deixar aqui uma indagação ao novo governo. Dentro desse guarda-chuva que é a Secretaria de Segurança, existem algumas questões que me merecem uma atenção especial. A primeira delas é o que acontecerá com a Subsecretaria de Inteligência, que tem um grande equipamento que permite, né, um controle de escutas, né, de escutas telefônicas. Em tese, pelo expertise que exerce, esse equipamento irá para a Polícia Civil, né? Mas mais do que esse equipamento, a Subsecretaria de Inteligência ela fazia um pouco a produção do conhecimento. Então, era a produção do conhecimento que podia ser utilizado numa ação da Polícia Militar ou dentro de um inquérito policial da Polícia Civil. Então, será preciso pensar o que fazer com a Subsecretaria de Inteligência. A outra coisa é o Disque Denúncia, que ninguém tem dúvida da grande ferramenta que é o Disque Denúncia, que está aí há quase 30 anos. A outra questão é o Instituto de Segurança Pública, que faz exatamente isso. Ele propicia a integração, considerando as áreas integradas, o sistema de meta e essa transparência, né? Fora a questão dos dados, a produção de estatísticas, a produção de estatística, né? E também vejo aqui o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma obra que foi muito utilizada e ainda é utilizada no dia a dia, né? E foi pensada pelo controle do espaço territorial, né? E não vamos esquecer da Corregedoria Geral Unificada, né, que tem esse poder de estar acima das corregedorias, tradicionalmente dirigida por um membro do Judiciário, uma tradição de desembargadores ocuparem a Corregedoria Geral Unificada, e também que alcança não só a Polícia Civil como a Polícia Militar, mas também a Defesa Civil. Então eu não posso achar que uma canetada acabando com a Secretaria de Segurança, embora eu quero dizer que o que o governador está fazendo, se propõe a fazer, é um anseio antigo das forças policiais. Então, nesse sentido, nós temos que elogiar essa ação do governador. Mas o governador terá que, em algum lugar, que eu não sei qual é, né, colocar exatamente essas estruturas que eu apontei aqui, porque essas estruturas são indispensáveis e elas não podem ficar nem na Polícia Civil ou na Polícia Militar. Tem que ter uma atuação independente. Tem que ter uma atuação independente e uma atuação de coordenação e controle. Então, nesse sentido, eu acho que o governador vai ter que criar em algum lugar, talvez um gabinete a exemplo do que existe no governo federal, né, esse gabinete de gestão que existe dentro da Presidência da República, alguma coisa nesse sentido de acolher esses organismos que são indispensáveis. Não dá para pensar em acabar com a Corregedoria Geral Unificada ou com o Disque Denúncia ou com qualquer outro daqueles que a gente indicou. Deputada, em relação às unidades de polícia pacificadora, a gente sabe que algumas unidades já estão sendo
encerradas, né? Durante muito tempo elas apareceram para a gente como uma esperança realmente de pacificação. Muitas comunidades tiveram momentos realmente de melhoria, né, nesse convívio até com os policiais e um apaziguamento, mesmo que temporário, da violência. E de uns tempos para cá, esse confronto voltou a acontecer, as unidades caíram, né, numa descrença também, muitas delas, e foram encerradas. Qual é a expectativa em relação às UPPs, à manutenção dessas unidades, o que é possível manter e o que precisa ser encerrado efetivamente? Eu quero te dizer assim, o governo chega no dia 1º de janeiro, deseja ao governo, ao novo governador e toda a sua equipe, muito sucesso, né? E eu, em 1º de fevereiro, estarei aqui perguntando a ele o que fazer com as unidades de polícia pacificadora. Por quê? Porque eu acho que o governo tem que ter um ato de coragem. Eu não estou aqui dizendo para acabar ou para continuar, mas não dá para continuar do jeito que está. Quando a gente volta no passado, a gente lembra que as 38 unidades de polícia pacificadora, 37 eram na cidade do Rio de Janeiro. Apenas uma na Baixada Fluminense, na comunidade da Mangueirinha, e nessa nova versão trazida pela intervenção de extinguir algumas unidades, a primeira que foi extinta foi da Baixada Fluminense. Então, eu quero deslembrar ao novo governador que há um débito a ser saldado aí com a Baixada Fluminense. E se a gente pensar no que acontece, está acontecendo em Queimados, no que está acontecendo em Japeri, São João de Meriti, São João de Meriti. Não estou aqui, não tenho informação privilegiada, sou apenas uma leitora assídua de jornais. É só ler o jornal para a gente ver que se está difícil na cidade do Rio de Janeiro, com certeza está muito mais difícil na Baixada Fluminense. E acho que o novo governo tem que ter coragem para enfrentar essa decisão. Como eu sempre digo que as decisões mais difíceis devam ser as primeiras a serem tomadas, então o governador tem que dizer, vai continuar com a unidade de polícia pacificadora? Porque o que está acontecendo é o seguinte, não dá para entender um tiroteio dentro do Complexo da Penha, né? Ou como nós vimos recentemente uma imagem de bandidos circulando com um fuzil dentro do Complexo da Penha, quando ali tem uma unidade de polícia pacificadora. Né? Então, o que está acontecendo? Os próprios policiais estão encolhidos, não tem um número suficiente. Então, esse problema, né, ele precisa ser enfrentado porque a unidade hoje de polícia pacificadora ela deve contar aí, no mínimo, com cerca de 5.000 a 7.000 homens que precisam ser efetivamente bem empregados, e acho que o governo vai ter que fazer uma análise muito crítica e uma decisão firme nesse sentido. Vai continuar? Então, o que está acontecendo que não está dando certo? Não vai continuar, mas o que vai acontecer com esse policiamento? Qual vai ser a garantia também que a gente vai proteger essas comunidades? Então, acho que é um grande desafio que o governador tem pela frente. Deputada, só uma última pergunta, porque o nosso tempo também já está se esgotando, mas que é importante a gente dizer em relação ao orçamento do Estado para 2019. O que esse orçamento prevê para a área de segurança e o que a senhora pretende propor de emendas que não estavam ainda contempladas nesse texto, que são importantes para esse setor? Primeiro, a gente tem que entender que o Estado do Rio de Janeiro tem um custo de 79 bilhões e arrecada apenas 71 bilhões. Então, a gente tem aí um déficit de 8 bilhões. Se nós não botarmos em pauta a votação para a continuidade, pelo menos por um ano, do Fundo da Pobreza, esse débito aumenta de 8 para 13, porque entram mais 5 bilhões. Desse orçamento, 22 bilhões são destinados à Previdência, 12 bilhões à segurança e 8 bilhões à educação. Então, a gente está vendo aí, né, que a segurança tem, inclusive, um orçamento maior que o orçamento da educação. Mandei perguntar lá na Polícia Civil, onde a gente pode investir, né? Onde a gente pode... Acho que tem que pensar também, quero pensar um pouco nessa questão da delegacia do homicídio, né? Da questão do controle dos projéteis, né? Quero pensar também um pouco aí nessa questão da desarme, onde a gente pode estar investindo em tecnologia para fomentar, né, essa boa investigação
que origina o controle das armas, mas espero que no próximo governo, né, não porque a emenda é nossa, não é isso, mas não é feita, não é atendida a emenda de nenhum dos 70 deputados. E são em favor da população. E são sempre em favor da população e sempre pensando, eu que sou uma deputada, né, que tem uma atuação na causa e não no território, né, eu não sou uma deputada está vinculada a um espaço, né, a um município. Eu não sou esse tipo de parlamentar. O meu tema são as causas que eu defendo aqui dentro, né? Então eu sei o quanto pode ajudar uma emenda para a Academia da Polícia Civil, uma emenda para a formação do curso profissional da Polícia Militar, né? Então a gente espera que com o novo governo esse olhar seja diferenciado. Deputada, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista de hoje. Obrigada a vocês. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.